pessoal, tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Hoje o Monte falou que vai prestar atenção no trânsito, tá? Aprendi a minha lição. Falou que aprendeu a lição dele, está se desculpando. Perdão a todos os meus seguidores que foram Exatamente. obrigados a ter que ver aquela cena. Aquela cena grotesca, entendeu? Assim, a culpa, é óbvio, foi do carro branco, porque ele não podia sair daquele jeito e atravessar o meio da pista. E a preferencial não era dele, então eu tinha que ter esperado. Mas de qualquer forma, o Monte poderia estar numa velocidade bem menor e também prestar mais atenção no que a gente chama de direção defensiva, que é dirigir por você e pelos outros. Duas pessoas tinham parado aquele dia, era para ele ter prestado atenção nesse fato. Mas fica batendo papo, não presta atenção, dá nisso. Então assim, preste mais atenção e meta a mão na buzina, né? Toda vez que você vê alguém fazendo alguma merda. E parem para os pedestres. Eu chamei a atenção dele nisso. Tem que parar para todos os pedestres que precisarem atravessar as ruas. Contanto que você esteja em segurança, pare. Um Monte está fazendo... Quando que você foi? Que você fez? Que dia? Dia 5 de outubro eu fiz. Dia 5 de outubro, ele fez nada mais, nada menos que 20 anos de TJ São Paulo. Quem diria, hein? Nossa, era um molequinho quando eu entrei. Tinha 24 anos de idade. Tava começando a minha carreira. E muita coisa mudou desde então, né, Montinho? Ah, muita coisa, né? Eu passei por muitas mudanças. Eu só não peguei a época da máquina de escrever, né? Porque graças à greve de 2004, que o pessoal tirou seus próprios computadores, o tribunal foi obrigado a comprar computadores, então eu não passei por isso, né? Mas, apesar que tinha, sim, máquina de escrever no cartório, né? Só que era para algumas coisas específicas, mas aos poucos tudo foi informatizando, né? Uhum. E aí a máquina de escrever foi aposentada definitivamente. Isso é legal, né? Porque realmente é uma mudança muito grande, né? Você sair de um sistema em que as pessoas usavam máquina de escrever, que os funcionários tinham que levar computador de casa, né, para trabalhar. Era uma vergonha. Exatamente, para um sistema em que você tem nada mais, nada menos que uma automatização, né? Robôs, né, passando, né, e tudo mais. Ó, esse cara quer sair, né? Dá uma... Eu não tenho como... Eu vou parar pra ver se ele... Pra ele poder dar espaço pra ele passar. Isso. Tá vendo? Eu Gentileza, né? Ainda sinalizei pros de trás. Gera gentileza, entendeu? Nada de acidentes. Exatamente. Custa nada ser gentil na vida, né? E principalmente no trânsito. E então, o que mais? Quais foram as outras mudanças que você percebeu, né? Eu percebi de tudo, né? Eu acho que a grande mudança, acho que foi a chave, né, que virou tudo, foi a situação da pandemia. Porque era uma questão que era uma briga, né, dos funcionários, que a gente gostaria de ter mais qualidade de vida, você poder trabalhar também um pouco em casa, né, tentar dentro do conforto da sua casa, não precisar ficar pegando o carro para poder, né, dirigir por horas, às vezes, para chegar no trabalho, porque nem todos os funcionários trabalham na mesma cidade, né? A gente não é obrigado, por lei, a trabalhar na mesma cidade, né? E ninguém é obrigado também a trabalhar na mesma cidade, né? Então, isso trouxe mais qualidade de vida pra gente. Trabalhar, né? não, nem residir, né? Desculpa. Residir na mesma cidade. A gente não é obrigado a residir na mesma cidade que a gente trabalha, né? Então, e aí a questão da pandemia fez com que o tribunal, que estava reticente, não queria de jeito nenhum, porque você sabe, tem um pessoal antigo lá, né? A gente chama os velhinhos do órgão especial, né? Que assim, eles são bem resistentes, era um projeto de muito tempo pro tribunal, sei lá, 15 anos para começar a fazer isso. A pandemia obrigou o tribunal a ter que repensar isso, esse plano, né? E simplesmente do dia para noite, por conta das restrições sanitárias, eles tiveram que colocar o tribunal inteiro em home office. Então aquilo para mim, eu acho que foi a chave de virada da minha carreira, né? Da vida da gente dentro do tribunal. Porque simplesmente com essa possibilidade de a gente trabalhar remotamente, né? Então oportunidades surgiram, ferramentas também surgiram que antes a gente não tinha, e acho que ficou, apesar de ser uma situação bem triste, né, que aconteceu da pandemia e tal, mas foi de tudo isso foi a coisa positiva, né, que a pandemia trouxe.
essa questão da flexibilização da nossa forma de trabalhar, podendo trabalhar de forma híbrida, e acho que foi um grande ganho de produtividade. Eu percebo isso nos funcionários, né? O ganho de produtividade foi uma coisa absurda, né? Porque geralmente em casa as pessoas têm computadores melhores do que esses computadores que são enviados. Internet também. E a internet é assim, é uma diferença absurda, abissal. Porque a internet compartilhada, né, já é que a internet é fraca, né? Compartilhada, então, ela é uma desgraça. E aí acaba que em casa você tem uma boa internet, já que os sistemas todos, né, eles trabalham com a aceitação desses documentos via internet, né? Então, assim, então você tem aí uma possibilidade, né, de ter muito mais velocidade, né, para você trabalhar, e com isso você produz mais, né? Sim, com certeza. Então, e foi assim, na verdade, né, eu até falo isso pro pessoal do cartório. Tem umas coisas na vida que você não consegue entender, né? Quando eu fui fazer o concurso, eu tinha as opções. Na época você fazia as opções de que comarca você queria, né, trabalhar. A minha primeira comarca era a minha comarca, que eu chamo de comarca da minha terra natal, né? Que eu sou da cidade vizinha aqui de Junquerópolis, né? Depois eu tinha escolhido Dracena, depois Tupi, depois Pacaembu e por último Panorama, que era muito longe de onde eu morava, né? Na época eu não era casado ainda, eu morava na casa dos meus pais, então eu não queria ficar num lugar muito longe. E aí foi muito engraçado que a pessoa que estava na minha frente na classificação final do concurso, ele foi para Junquerópolis e eu vim para Pacaembu. Mas sempre assim, né? Tipo, eu tô em Pacaembu, mas né, queria ficar mais próximo, né, da minha casa, tal. Só que engraçado que foi aparecendo trocentas oportunidades, e não me pergunte por quê, que eu não sei responder. Eu simplesmente não fui, eu não me transferi, eu não me removi, eu não fiz permuta, eu não fiz absolutamente nada, e eu fiquei ali. E é engraçado que eu construí a minha carreira ali, né? Então foi onde, né, eu conheci o juiz, que atualmente é o juiz diretor, né? Que eu trabalho com ele até hoje. E aí fui. Buzina para ele sair da pista. Não pode não, cachorrinho. Fofas. Aí eu fui aprendendo o serviço, porque quando eu entrei, eu não sabia nem que era conclusão, gente. Tô falando verdade. No primeiro dia que eu falei assim, o processo. Lembra que no outro vídeo eu expliquei que era conclusão? Não vou falar não, que no outro vídeo eu já expliquei. Vocês vão lá, né, no vídeo que eu falo DEPROC, eu explico o que é conclusão. Quando falaram pra mim assim, tem que mandar esse processo pra conclusão, eu fiquei com tanta vergonha, porque tipo, eu passei no concurso, eu não sabia nem o que era conclusão. Eu falei, gente, tem que abrir vista pro MP. Eu achava que tinha que abrir os olhos, sei lá, fazer o quê, né? Abrir vista. Eu falei, que é isso? Gente, é muita vergonha pra uma pessoa só, pra esse Brasil, entendeu? Tipo assim, não sabia nada, absolutamente nada. Mas eu tive colegas, assim, incríveis, né? Um deles hoje, ele é chefe, né, da comarca de Lucélia, o Gerson. Foi uma pessoa assim que teve muita paciência, que não somente me ensinou, como ensinou todas as pessoas que entraram com o mesmo concurso que eu entrei. Ele ensinava, a gente fazia a fila na mesa dele. A gente fazia fila na mesa dele para poder fazer perguntas. E ele tinha uma paciência para ensinar, porque a gente não sabia nada, né? E até hoje vocês são amigos, né? Até hoje, uma amizade que dura assim, dura 20 anos, né? Sim, você deve bastante a ele. Muito, você sabe, né? Você aprendeu. A gente tem uma amizade assim maravilhosa, graças a Deus, uma pessoa incrível, né? Tem uma família incrível. E assim, é muito legal isso, né? Que a gente encontrar pessoas muito boas, pessoas dispostas a ajudar, né? Quem tá começando. E ele me ensinou uma coisa que ficou pra minha carreira, né? Que a gente, tipo, ele sempre dizia isso, você nunca, quando tiver qualquer situação,
você nunca tipo dê um passo para trás ou finja que você não está vendo, ouvindo, olhar para o computador. Não, você sempre se dispõe a fazer as coisas, porque quanto mais você se dispor, mais você vai aprender. Eu levei isso para minha carreira. Então tudo que tinha, balcão para atender, qualquer situação que chegava, deixa que eu quero fazer, que não sei o que. Então eu sempre me dispus a fazer as coisas. Então por conta disso eu aprendia cada vez mais rápido, né? Por conta disso, eu aprendi isso com ele, né? E uma outra coisa que ele também me dizia, que era a questão da autonomia. Ele falava, quando você, né, aprende o serviço, né, você se dispõe, você vai aprender, né, todas as ferramentas, as coisas que você precisa saber, e você vai ter autonomia para trabalhar. Então não tem nada melhor do que você, né, chegar nesse ponto de ter autonomia. E eu aprendi isso com ele e levei isso para minha carreira, né? E nem esperava, né, que passado 10 anos, praticamente, acho que foram 10 anos, praticamente quase 10 anos que eu já estava trabalhando no tribunal, eu recebi o convite para ser oficial maior, que seria o substituto do diretor, né? E era o chefe do passado. Que é o que chamava de chefe, né? Enfim, oficial maior porque tem as diferenças, né? Para quem não está dentro do judiciário, porque vamos supor, numa vara pode ter o diretor, né, e mais 2 chefes. E aí um desses chefes é o oficial maior, que é o substituto direto do diretor. E o outro é o chefe. Ele é um chefe, mas ele não é o substituto, vamos colocar assim, entendeu? Uhum. Então eu fui nomeado já como, né, substituto. E aí foi assim um desafio muito grande, né, para mim, uma função nova. E eu fui aprendendo, né, e eu estava na época no criminal, né, então eu praticamente era o chefe do criminal. E aí depois, passado alguns anos, eram praticamente quase 5 anos, aí veio o convite para eu ser diretor, né? Então no mesmo lugar onde eu entrei há 20 anos atrás. Então acho que para mim é um motivo de muito orgulho, né? De ter esse reconhecimento, né, dos meus superiores, né, da minha carreira, e também reconhecimento hoje também das pessoas que trabalham comigo no cartório, né? Eu acho que é uma coisa assim que a gente leva pra vida, né? E eu tô muito feliz porque foram 20 anos. Eu sei que por conta de todas essas mudanças legislativas vou ter que trabalhar muito ainda, né? E também perdeu um monte de direitos trabalhistas. Porque antes, gente, vocês não sabem, mas antes a gente acumulava. Então, vamos supor, a cada ano que a gente trabalhava, a gente acumulava 1 décimo até chegar a 10 décimos. Mas veio um governador, que não sei se vocês conhecem, né? Que é o Dória, né? Quem não conhece, ainda bem que não teve o desprazer de conhecer, né, esse governador. Ele tirou esse benefício, esse direito, né, que a gente tinha de acumular. Então a gente não acumula mais. Então ficou igual em outros órgãos, né, de instâncias diferentes, né, de poder, né, que você trabalha, você recebe ali o tipo prolabore, mas você não acumula mais. Então, só que para fins de aposentadoria, como no meu caso, né, que eu vou receber a média salarial, vai contar para minha aposentadoria, mas eu não tenho. Mas é porque você tá pagando também. Isso porque eu tô pagando, né? Isso eu tô pagando. E aí, só que eu não acumulo. Então, vamos supor, se por algum motivo eu não, né, de força maior eu não fosse mais, enquanto eu estivesse inativo, esse valor que eu tô recebendo a mais eu não recebo, eu não acumulo, né? Então, assim, foi uma perda muito grande. Então vai ser difícil reverter, viu, gente, isso daí, porque o estado de São Paulo é só gente da extrema direita, da excremento direita. E veio esse Tarcínico aí para tirar mais direitos. Para tirar mais direitos. Também nós temos uns deputados que estão naquela Assembleia Legislativa também que a gente não vai conseguir reverter isso. Infelizmente, a gente perdeu isso, né? Esse direito a gente realmente perdeu. É muito triste, né? A gente ter perdido esses direitos. Então, mas a gente continua, mesmo com tudo isso, procurando exercer, né, o nosso papel dentro do Poder Judiciário, que a população não tem culpa disso, né? E eu procuro sempre dar o melhor de mim, né? Então a gente, nesse exato momento, está fazendo essa transição para o EPROC. Às vezes, alguns dias eu tenho que trabalhar até a noite, né? Mesmo até de madrugada. Até de madrugada. Teve dias que até de madrugada eu trabalhei, sabe por quê? Pra gente poder entregar o melhor para a população, aprender, né, o novo sistema
que estava aí, e ainda, né, ter que fiscalizar as coisas, ainda treinar, né, os funcionários. Então é um período que exige muito, mas é um período, vale a pena porque eu tenho muita convicção de que esse novo sistema que chegou, ele veio para realmente para ajudar, né, ele veio para revolucionar, eu falo assim, o Poder Judiciário. Estou muito contente. Hoje mesmo à tarde eu estava ensinando, porque como eu fiz um balcão virtual de uma outra situação que aconteceu no EPROC, eu aprendi como fazer o upload de arquivos em PDF pro EPROC, e eu estava ensinando os funcionários hoje, e era muito legal assim a alegria deles, né, de aprender uma coisa nova. Então vocês saibam, viu, que nós temos sim funcionários públicos motivados, que querem trabalhar, que querem fazer o melhor para a população. Então vocês, pelo menos comigo, com o pessoal ali do cartório, eu sei que com muitas comarcas por aí que eu sei, né, aqui até daqui da região, tem muita gente muito comprometida que está querendo fazer o melhor, né? Então eu tenho só a agradecer, né? E assim, uma coisa que eu quero falar é porque o servidor público, ele não é um servidor público do município, do estado ou federal. O servidor público, o patrão dele é o povo. É isso que eu acho mais bonito do serviço público, entendeu? Porque você trabalha para o povo. Não, exatamente. É que assim, a divisão é por uma questão de orçamento, de Sim, competências, claro, né? Nós estamos falando isso em termos gerais, né? Mas no final, o nosso trabalho é para o povo. Então tudo que a gente faz é para atender a população, para que a população não fique desassistida em nada, né? Então a gente, todos nós, né, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar do Poder Judiciário, né? Então vocês podem ter certeza que com as prerrogativas que os servidores hoje têm de estabilidade, que a excremento direita quer acabar com isso, né? O que é um absurdo, porque o que garante a qualidade dos serviços e de que a pessoa não vai sofrer, né, pressão nenhuma, né, no exercício das atividades, né, que são inerentes ao cargo, é que ela sabe que ela pode falar não, que ela tem estabilidade, desde que esse não seja, né, você dizer não dentro da sua prerrogativa legal. Dentro da sua prerrogativa, né, o não seria um não, aquilo que não está nas normas, na lei. Imagina se você tem uma situação que simplesmente a pessoa pode sofrer pressões e por conta dessas pressões fazer coisas que não deve, né? Ou ela deixar de fazer porque ela tem medo que ela pode perder o cargo, ou fazer alguma coisa porque se não fizer vai perder o cargo. Gente, a gente não pode permitir esse tipo de coisa, sabe? E não há nenhum país do mundo onde o serviço público não exista. Pelo contrário, os países que são os mais desenvolvidos, que são os melhores países, eles são exatamente os países que valorizam o serviço público. A excremento-direita mente para vocês. Não tem como existir um estado menor, né? Um estado pequeno. Não existe, gente. Não tem como. A gente precisa do estado para poder resolver as coisas do nosso cotidiano, desde a coisa mais simples à coisa mais complexa. Então, assim, isso é mentira. Ai, precisamos de um estado mínimo. Não, uma coisa precisamos de um estado eficiente, que é uma coisa, que aí tem aí, já está na própria direito administrativo, que um dos princípios ali é a deficiência do serviço público. E isso a população tem que cobrar, né, a eficiência dos trabalhos, né? Mas aí, querer um estado mínimo, gente, o estado mínimo não existe. Todo lugar que isso, né, eles tentam implantar ou tentam fazer, a população fica à mercê das coisas. Então a gente não pode deixar isso daí. O serviço público é essencial. Todos nós precisamos dele. Em algum momento da vida a gente vai precisar. Então, por favor, né, ao invés, né, a gente escuta algumas coisas achando que algumas pessoas ficam dizendo que é esse excremento direita. Porque os funcionários públicos são privilegiados. A gente não é privilegiado, gente. Mas eles têm direito a quinquênio, tem direito a não sei o quê. Mas a gente não é igual a iniciativa privada. Nós não tem, a progressão na carreira é muito difícil. E também, mesmo que você progrida na carreira igual o caso que eu progredi, não é uma diferença tão abissal de outros colegas. Por exemplo, o que eu estou ganhando atualmente no meu salário, pessoas que estão há 20 e poucos anos dentro do Poder Judiciário ganham a mesma coisa.
Então, assim, não é isso que vocês estão achando, não, né? Ou que algumas pessoas estão achando que é, sabe? Então, eu vou ver se eu consigo ir, acho que eu consigo. Vira pra lá, tá? Tá. Então não é isso o que ficam dizendo por aí, não. Então todas essas coisas é pra gente, assim, ter um mínimo, né, dentro da carreira, pra gente não ficar com um salário muito defasado. Então não é nenhum privilégio ter um quinquênio, uma sexta parte, não é, gente. Acerta pra lá, tá? Isso, nós vamos reto ou vamos virar pra cá? Então eu vou ter que vir pra cá, porque eu tô no lugar errado. Então, essas coisas que a excremento direita fica espalhando aí em WhatsApp da vida, com esses youtubers aí golpistas, né? É mentira, gente, não acreditem nisso, entendeu? Assim, esses poucos direitos, né, que a gente tem é simplesmente para garantir que que o nosso salário não fique tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente, né, daqui a pouco tá ganhando menos que um salário mínimo. Exatamente. Tem uma outra questão também, né? Que é a questão do que eu acho que é a importância de você não colocar isso como um recalque, né? Porque o fato das pessoas... né? Elas estarem... elas estão ali porque elas passaram no concurso público, elas estudaram para isso, entendeu? Então isso não é um privilégio. Isso simplesmente é o fato de você estar ocupando aquele cargo porque você se dedicou, porque você estudou, entendeu? Por isso que você ocupa esse cargo, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem clara, que não dá pra população ter recalque com o serviço público. Exatamente. Eu não pude estudar, eu não pude passar, entendeu? Eu não consegui, e a partir de agora eu vou querer que tudo isso morra. Isso não existe. Não existe, gente. É porque tem concurso público, né? Por que tem um concurso público? Porque o legislador, o constituinte, quando ele falou que para você ingressar no serviço público, você precisa passar por um concurso, é uma forma de você fazer uma seleção. Não dá, agora não dá, você espera, né? Porque o sinal fechou. Fechou. Agora querer passar na hora que o sinal fecha também não, né? Claro que não. Aí também não força a barra. Então o que acontece? O constituinte, ele colocou um critério, né, de fazer um processo seletivo, dependendo do regime que você vai contratar, ou um concurso público. Para quê? Para você fazer uma peneira, para que ali estejam pessoas que estejam qualificadas para atender a população. Exatamente, é uma questão de gabarito, exatamente. Não é outra coisa. Mas é porque, gente, eu vim de uma família pobre. Hoje eu tava falando no cartório. Quando eu era criança, só tinha arroz para comer dentro de casa. Não tinha mais nada. E olhe lá. Até matar o seu porquinho de estimação, você teve que matar para poder comer. As pessoas, eu passei muita dificuldade. Eu vim de uma família muito pobre. E eu fui batalhar muito, estudei muito, ralei muito. E eu consegui. Então, assim, é fácil? Não é, é concorrido. Mas por quê? Porque o legislador, ele quer a pessoa mais qualificada para atender o povo. É isso, gente. Então, assim, vocês não podem, né? Vocês que estão ouvindo esse tipo de coisa em um WhatsApp da vida, sei lá, em algum canal do YouTube aí da pessoa fica disseminando essas coisas. Então, assim, quem tá falando isso, a pessoa sabe que ela tá mentindo. Ela sabe, né? Então, assim, simplesmente o que ela tá querendo fazer com essas coisas? Ela tá querendo criar uma rixa de classes. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque para a gente não chegar ao cerne da questão, que é porque tem pessoas que ganham muito e outras que ganham muito pouco. O que acontece aí nesse meio tempo, né? E outra coisa, por que a escolaridade não é para todos? Porque teoricamente todos são obrigados a estudar. Nós temos uma Constituição que garante isso, mas a gente ainda tem uma grande parcela da população que não estuda porque simplesmente não é possível estudar. Porque tem que abandonar a escola para poder trabalhar para sustentar o resto da família. Então o problema aí é social, gente. Exatamente. Esse problema não é do servidor público. Então a gente tem que atacar o cérebro. E por que isso? Isso tem a ver com o capitalismo que tá aí. Exatamente. Inclusive, mas o que o capitalismo tem a ver? Tem tudo a ver, gente. Primeiro, que vocês sabem muito bem, aqueles deputados, eu tava falando no outro vídeo sobre o Congresso Nacional que a gente tem hoje. Vocês acham que quem tá dando dinheiro para esse pessoal? Mas tem o fundo partidário. Gente, não vamos ser inocentes.
não vamos ser inocentes, achar que essas pessoas elas só pegam o dinheiro do fundo partidário para poder se candidatar. A gente sabe que não, tem apoio de muita gente rica, inclusive da Faria Limes. Exatamente. Né? Para poder simplesmente manter os seus privilégios. Para poder, eles querem apoiar, né, deputado. Eles vão, a gente sabe muito bem aí que inclusive tem inquéritos policiais em investigação de empresários que ficam obrigando os seus funcionários a votarem em determinado candidato e votar em um determinado candidato, né? Que isso não pode, isso é crime eleitoral, né? Exatamente. Mas isso acontece aí Brasil adentro, né? Então tudo para quê? Para que quem vai entrar lá, para eles querem que sejam pessoas que vão simplesmente defender os direitos deles contra a população. Vocês não viram agora, gente? E os direitos deles é simplesmente obter benefícios do Estado. Do Estado. E aí eles têm direito a ter benefício, mas o resto da população não pode. Vocês não viram agora a questão do imposto de renda? Aquilo ali é o dedinho desse pessoal, desses capitalistas ricos, né? Que se utilizam das marionetes Krugers da vida, né? Para poder ir lá e falar, ó, vamos prejudicar esse projeto do povo aí, porque senão a gente vai começar a ser taxado, a gente não quer. Então é esse tipo de coisa que eu tô falando, né? Então as coisas são distorcidas, né? Cuidado que o lixeiro vai atravessar de tá? novo, tá? Então as coisas são as coisas são distorcidas. Então a gente tem que observar esse tipo de discurso, né? E outra coisa, esse discurso que o brasileiro é o que mais paga imposto é um discurso que é uma falácia absurda. Porque nos países ricos, o povo paga bastante imposto sim. Tem países cuja taxa de imposto chega a ser 50% do salário. Gente, a gente não paga tudo isso de imposto, não. Só que eles ganham bem, entendeu? Essa é a diferença. Só que tem uma outra diferença, porque a gente vai e a gente é taxado na fonte. Então a gente não tem como fazer. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu sou autônomo, né? Eu sou autônomo. Eu sou autônomo, né? Então, só que aí você vai comprar um produto. Quando você vai comprar um produto, tem imposto ali, né? Exatamente. Então, a gente não pode, né, pensar isso. Só que esse pessoal que é rico, eles têm 1000 formas de burlar pagamento. E 1000 benefícios. De mandar dinheiro pro exterior, pra offshore, entendeu? De fazer maquiagem com... De sonegar imposto. De fazer maquiagem contábil pra sonegar imposto, né? E fora ainda, quando ainda não rola propina aí pra auditores fingirem, né, que não tá acontecendo nada, e vira e mexe acontece da polícia pegar algum auditor em algum lugar do Brasil que fechou os olhos e não autuou o que tinha que autuar, fazer o que tinha que fazer. Enfim, são tantas coisas. Então eles têm umas 1000 formas de fazer isso. Então eles querem que continue assim pra eles. Sabe por quê? Porque eles não querem pagar imposto, né? A impressão que eu tenho é que eles acham que eles não são nem brasileiros, né? Eles não têm que contribuir de nenhuma forma pro crescimento do país. Eles só querem sugar o país. Exatamente. Entendeu? Então, gente, não acreditem nesse discurso, não. A maioria dos servidores públicos são pessoas comprometidas, que querem fazer, né, o melhor para poder ajudar a população, né? E hoje nós temos aí a garantia da estabilidade justamente para que nenhum servidor público seja forçado a fazer algo que não quer fazer, ou que não deve fazer, ou que não pode fazer. Que né? É contrário à população. Que é contrário à população. Qualquer prejuízo é um prejuízo do povo. Eu falo por mim. E, né, pelos que trabalham comigo. A gente tá ali para defender os direitos do povo. Do povo, né? Óbvio que o juiz ele tem a isenção, porque ele só vai manifestar, né, quando ele for provocado, que esse é o princípio básico do judiciário. Mas a nossa parte de defender o povo é fazer os processos andarem. Exatamente. Entendeu? É ser célere, porque a população vai ter o resultado. Às vezes pode ser o resultado que a pessoa não está esperando, mas ela vai ter o resultado. Sim, claro. Então, essa é a nossa função, garantir os direitos fundamentais da população. Então, assim, nesses 20 anos, eu posso dizer que eu estou muito feliz. Eu falo pro pessoal que é minha missão de vida, a trabalhar no judiciário,
né? Eu vi até o Barroso falando no discurso de despedida, ele também falou isso, né? Que era a missão da vida dele, né? O trabalho que ele estava realizando como ministro. Eu acho que é isso, é você como servidor público entender que isso é uma missão, né? E eu entendo que é uma missão de vida, né? Que eu tô aí cumprindo e a espiritualidade, né, me colocou, né, nesse lugar, justamente onde eu tô, né? Justamente para fazer. Vamos comprar a uva da Mimo. Justamente pra eu fazer o que tem que ser feito, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por esses 20 anos de tribunal. Sou feliz demais. Que venham mais 20, não é verdade? Sim, é isso aí, gente. É isso. E por hoje é só. Por favor, deem um like no vídeo, acionem os sininhos das notificações e se inscrevam no canal, tá bom? A gente vai ficar por aqui que a gente vai comprar uma uvinha da Mimo, né? Ai, aquela uvinha maravilhosa. Exatamente. É isso. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau.